Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo com vocês? Pois é, pessoal, vamos chegando com conteúdo de Grêmio aqui no canal, com o apoio da KTO. KTO tá com a gente aqui, tá apoiando o canal Narrador Daniel Oliveira. E por falar em KTO, KTO.com, se você fizer o seu cadastro, agora tem uma barbada para você. Acompanha aqui embaixo, ó. Faça o seu cadastro e use o cupom Daniel Oliveira. No momento que você se cadastrar, fizer o primeiro depósito, 20% do valor do primeiro depósito, isso é que é importante, vem para você na forma de free bet, para você dar uma brincada. Por exemplo, você vai lá, deposita R$100, R$20 você tem para brincar se cadastrando na KTO e usando o cupom Daniel Oliveira, beleza? Bom, eu quero falar sobre uma interrogação que agora foi criada dentro do Grêmio. E agora, hein? O que fazer? Bom, outro ponto é um certo pessimismo que chamou a atenção na fala de Renato e, ao que tudo indica, realmente se confirma na fala do presidente do Grêmio. E tem mais gente pra sair, mas antes vem aqui no canto da tela, te inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo, joinha e ativa o sininho. Vamos lá então. Mais um jogo treino, o Grêmio venceu o Novo Hamburgo pelo placar de 4-0 e tem uma situação em especial que já chama a atenção. O Grêmio elaborou uma situação de alguns jogadores para esta temporada de 2023. A situação seria, evidentemente, de negociação e será ainda de negociação. Esse processo de saída de jogadores, ele não está totalmente definido ainda no Grêmio. Tem atletas que o Renato pediu para ficar, como o Darlan, tem outros jogadores que optaram pela permanência e tem alguns que o Grêmio vem encontrando uma certa dificuldade para negociar. Bom, mas tem um atleta que está recebendo chance do Renato nessa largada de temporada e mais uma vez chamou atenção no jogo treino desta quinta-feira contra o Novo Hamburgo, que é o Campaz. O Grêmio quer negociar o Campaz, mas esta largada pode fazer com que haja uma mudança no pensamento do técnico Renato? Gente, não dá para descartar. Isso até pode acontecer, mas num primeiro momento ainda se mantém a ideia de querer negociar o jogador, principalmente por ser um estrangeiro, o que abriria aí uma vaga também no grupo para que pudesse a direção contratar um outro jogador. O Grêmio tem o Cristaldo, tem o Carbajo, né, o Vidia Sante, agora o Luizito Soares, tem a situação do Kahneman, então o Grêmio não gostaria, através da sua direção, de contar com mais estrangeiros, enfim. E aí algumas escolhas elas precisam ser feitas. O que acontece? Já há uma avaliação muito positiva desta largada de temporada do Campaz. Cedo ainda para se dizer que a direção muda, junto com a comissão técnica, a ideia de negociar o jogador. Não, ainda se mantém, embora o Grêmio não tenha recebido ainda nenhum tipo de proposta. Mas que não dá para descartar uma reversão de quadro na situação desse jogador, isso tem que ser também levado em consideração, mas claro, tudo vai depender do nível de atuação do Campaz. Bom, durante o apito final da Rádio Bandeirantes, programa que eu apresento de segunda a sexta, do meio-dia às 2h, o colega Luiz Henrique Benfica, numa entrevista que foi feita pelo Diogo Rossi, foi uma entrevista exclusiva com o técnico Renato, notou um certo pessimismo, assim, do Renato falando sobre o Michael, que quer contar com o jogador, sabe que é difícil, aquela história toda, e o Benfica até chamou a atenção para isso no ar, e a gente chegou a debater. Pois bem, tem uma fala do presidente do Grêmio, o presidente Alberto Guerra, que, ao meu ver, ela é sintomática em relação a isso. Eu expliquei aqui que o Grêmio espera, quem sabe, a final ali do Mundial de Clubes, para saber se vai poder contar com o jogador ou não. O Grêmio admite, através da sua direção, que ainda estão faltando peças para o time e também para o grupo. E sobre o Michael, o presidente foi pessimista. Ele diz que a situação ela não mudou de 45 dias para cá. Falou, claro, das virtudes da qualidade, da relação que o Michael tem
com o técnico Renato e da vontade que o Grêmio tem de contar com ele. Até aí nenhuma novidade. Só que ele disse que o clube, o Al Hilal, não aceita nem conversar. Esse é o detalhe. Não aceita nem conversar enquanto estiver em vigor a punição. O que acontece? O Al Hilal pode contratar o substituto do Michael, se negociar o jogador. Aliás, pode inclusive negociar o jogador mesmo que haja esse problema no transfer ban. Pode até mesmo contratar um substituto, só não pode inscrever. Ou seja, não adianta gastar dinheiro se não pode inscrever o jogador, contrataria um atleta para não jogar. Então esse é que é o grande detalhe. O Grêmio está monitorando essa situação, mas realmente há um pessimismo no ambiente do Grêmio em relação a isso para, digamos, agora, já imediatamente. Se o clube não puder contratar um jogador para substituir o Michael, não aceita nem abrir negociação para liberá-lo. Então, é quase que uma posição intransigente do Al Hilal. Se não pode contratar, não vai liberar o atleta. E mesmo que nos últimos dias tenha se falado que a coisa cresceu, evoluiu, havia um aumento, né, na possibilidade do Michael voltar ao Brasil e, por consequência, vestir a camisa do Grêmio, essa história não é bem assim. Bom, as saídas elas não estão ainda definidas, né? Como falei, a própria situação do Campas, que daqui a pouco o atleta pode modificar em virtude do seu desempenho, do seu rendimento, e tem outras situações que o Grêmio avalia agora nestes primeiros momentos do Campeonato Gaúcho, agora janeiro, fevereiro principalmente, para que novas saídas aconteçam. Haverá uma avaliação em relação a algumas situações do grupo do Grêmio, algumas que até a direção já sabe quais jogadores serão avaliados, em que circunstâncias, para que aí sim, no começo de março, já se tome algumas posições em relação a saídas e observações de mercado para mais tarde o Grêmio ao longo da temporada poder também acrescentar novos jogadores para compor o grupo. Então é importante dizer que o processo de saída ou saídas ele ainda não está definido, o martelo não foi batido. O único martelo que foi batido pelo lado do Grêmio foi justamente a questão envolvendo Douglas Costa, que mais uma vez se valeu das suas redes sociais para tentar forçar uma volta ao Grêmio, mas isso foi brevemente falado na conversa do jogador com o presidente, só que não houve a mudança em relação a algumas pessoas que compõem o departamento de futebol do Grêmio. A posição segue a mesma. Não querem contar com Douglas Costa e por isso a coisa não aconteceu. Jogador bem que tentou, como fez em outra oportunidade, quando do seu retorno ao Grêmio, mas agora sem o menor sucesso. Beleza, gente? Vem aqui, te inscreve, dá o joinha, chega lá, kto.com, tá aqui, usa ali o cupom Daniel Oliveira, 20% no valor do teu primeiro depósito para você brincar à vontade, certo? Fui!